muito problema, aí eu atraso um pouquinho. Pronto. Vamos começar a nossa aula, tá bom, gente? Bom dia para todos. Né? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, né? Nesse formato virtual. E vamos dar início. Mas antes, deixa eu falar aqui. Breno fez atividade, né? Muito bem, parabéns, Breno. Gostei muito do seu trabalho, viu? Parabéns. Alex está aí. Alex respondeu aqui no chat. Alex, você fez atividade, Alex? O trabalho da gente a respeito do Tangram? Oi? Eu não tô no grupo, não. Eu não tô no grupo, não, professor. Não está no grupo, Alex? Tô não. Então eu vou pedir para lhe adicionar, tá certo? Alex, você tem aí papel e caneta ou tá com o celular para anotar o meu número para você mandar um oi para mim, para eu pedir para lhe adicionar no grupo? Hein, Alex? Peraí, professor. Eu vou mandar aqui para você, reservadamente, o meu número, tá bom? Mandei para você aí, Alex, o meu número de WhatsApp, né? Para você mandar um oi para mim, que aí eu peço para lhe adicionarem no grupo da escola, ok? Então, Alex vai entrar no grupo. Breno Amorim mandou o trabalho. Carlos, cadê Carlos? Está aí, Carlos? Carlos? José Álvaro? José Álvaro? Maria Júlia? Maria Júlia? Victor Emanuel? Professor, estou aqui. Tô aqui, professor. Foi que o microfone não estava ligando. Peraí, quem falou agora? Voltei. Maria Júlia. Maria Júlia, você fez o trabalho? Fiz. Fez, não foi? José Álvaro? Oi. Você fez o trabalho de matemática? Do Tangram? Eu fiz aqui. Oi? Tô achando que eu fiz aqui, peraí. O trabalho foi construir um Tangram, montar as figuras propostas nas aulas e postar no Instagram marcando o professor Leonardo Mendes e o Colégio Universo. Você fez isso? Eu só não postei no Instagram. Mas tem que postar. É através de lá que eu vou fazer a avaliação do trabalho, ok? Eu preciso ver o seu trabalho, tá bom? Então, Ok. depois da aula, você faz isso, ok, José Álvaro? Ok. Ok? Se você for lá no slide, lá no grupo, tem lá o slide. Na última página do slide tem o meu Instagram e tem o Instagram da escola, caso você não tenha, tá bom? Pode pedir para me seguir que eu sigo de volta, assim como eu fiz com os demais, ok? Tá bom. Carlos, falei com o Carlos já. Carlos está aí? Tô. Carlos, você fez o trabalho, meu nobre? Deixei na casa da minha avó. Não fui naquele dia. Você disse isso para mim desde a semana passada, não foi, Carlos? Então, eu não fui naquele dia quando eu falei que ia. Mas teve a semana todinha, Carlos. Era bom você dar um pulinho lá para você não ficar sem nota, tá certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou esperar seu trabalho até domingo, tá bom assim? Tá lá em pau amarelo. Ok, peça para papai, para mamãe, para vovô, para titio e lhe levar lá para você pegar esse trabalho, por gentileza? Tá bom? Porque se domingo não tiver, aí eu vou ter que fechar as notas, ok? Tá bom? Gente, vê só. Pronto, os recados do trabalho estão dados, né? Mas algumas pessoas do 8º ano fizeram esse trabalho, porém não estão assistindo minha aula hoje, mas estão com notas mediante a entrega do trabalho. Eu tive vários alunos que me entregaram, principalmente durante essa semana, né? Essa semana, como o Breno, meu pai dele veio falar comigo perguntando se ainda dava tempo. Aí eu liberei, ele justificou, não foi, Breno? O motivo que você não estava fazendo, que estava com a internet com problema. Eu tive alunos também com alguns problemas, mas aí a gente solucionou e eu pude receber esses trabalhos. E os trabalhos ficaram muito bons, né? Parabéns a quem fez, tá bom? Vi lá no Instagram. Alguns alunos também me mandaram, além do Instagram, pelo WhatsApp.
e eu pude fazer essa correção e fazer essa avaliação de vocês, tá bom? Então, parabéns a todos, aos que fizeram, tá bom? Então, vamos lá, galerinha. Semana passada, a gente fez a correção, né, do questionário a respeito do Tangram. Deixa eu aparecer aqui um pouco para vocês. Todo mundo tá me vendo aí, galerinha? Eu fiz com vocês a correção do questionário do Tangram, né? Vocês viram lá que a gente fez algumas correções. Eu perguntei, por exemplo, né, quantos lados possuem os triângulos que tem no Tangram? Aí a gente botou 15 lados, porque a gente teria 5 triângulos no Tangram, né? Multiplicaria 5 por 3, que é a quantidade de lados de um triângulo, e daria 15 lados no total, já que temos 5 triângulos. Essas perguntas foram não relacionadas só ao triângulo, mas ao quadrado que tem também lá no Tangram, ao losango que tem no Tangram, né? Losango, paralelogramo. Não foi falado a respeito só de lados, a gente falou também, fez perguntas a respeito de lados, de vértices, de ângulos e de diagonais desses polígonos. Estão lembrados da aula passada, dessa correção? Hein, gente? Sim. Sim, né? Pronto. Porém, no final desse slide, tinha um exercício a respeito dos polígonos, que foi esse exercício aqui que eu vou mostrar para vocês. Ó. Vou passar ele bem rápido, mas a gente vai corrigir. Essa atividade, ó, primeiro, segunda questão, terceira, quarta, quinta questão, sexto e sétimo, né? Foram 7 quesitos que eu deixei para vocês, né? Para vocês responderem. Aí a pergunta é: todo mundo respondeu essa atividade? Eu não Eu tava. Eu passei Eu essa sim. atividade na última aula. Essa atividade aqui estava no slide da última aula, galerinha. Eu falei sobre ela e pedi para vocês responderem em casa. Mas Gente, o senhor mandou ela. mandei. Claro que mandei. Mandei ela para vocês. Deixa eu só dar uma olhada aqui no WhatsApp, conferir. Deixa eu ver, porque eu acho que não chegou acho que não chegou no meu, não. Deixa eu dar uma olhada aqui no grupo. Essa atividade. Vê aqui. Dá uma olhada aqui. Já estou no grupo de vocês aqui no WhatsApp olhando, tá bom? Aqui, galerinha. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Eu abri agorinha no grupo de vocês, tá bom? Deixa eu botar aqui, cadê? Aqui está o primeiro e o segundo completo, né? Abri agora, ó, no grupo de vocês, tá certo? O slide completo, né? Esse slide está completo com as respostas do Tangram e tá com essa atividade. E eu falei dessa atividade na sexta-feira passada. Está aqui, ó, no meu celular, tá bom? Pode procurar aí no grupo de Eu não tô vocês. vendo, não. Oi? Qual é o nome do grupo? O grupo do 8º ano A, Colégio Universo. Entrei aqui, deixa eu ver se eu acho também. Pronto. Não, professor, pra mim não tá não, porque pra mim só tá a mensagem de dia, deixa eu ver, dia 23 Isso. pra cá. Não Olha, tem não aqui não. no dia 23 para cá, essa mensagem eu mandei para vocês no dia 21 de agosto, tá certo? Que foi na sexta-feira passada, dia 21 de agosto. Hoje é 28. No dia 21 de agosto, sexta-feira passada, foi que eu passei o slide. Esse slide que eu mandei para vocês, ele está completo, ele está com a correção a respeito do questionário de Tangram e mais essa atividade, tá bom? Esse slide que eu estou mostrando para vocês aqui agora, ele só está com a correção da atividade, ele está bem enxuto, só com a correção da atividade. Agora, ele completo, eu mandei sexta-feira passada, dia 21. Está aí, ó. Essa atividade. Olha, de 8h31, eu mandei: bom dia, caros alunos, estou esperando vocês na sala de aula virtual. Tá certo? Aí depois, quando terminou a aula, eu pedi, por gentileza, colocar no grupo o aluno Carlos do 8º ano. E aí, dona Fátima adicionou Carlos. Não foi isso, Carlos? E aí depois, Professor? eu pedi o seguinte no grupo, né? Às 10h02.
por gentileza, colocar no grupo o aluno Breno Amorim, do 8º ano. E aí mandei o número de Breno. Porém, dona Fátima demorou para colocar Breno, e aí eu mandei essa atividade. E aí, depois disso que eu mandei essa atividade, dona Fátima adicionou Breno. Não é? Aí Breno foi adicionado ao grupo. Aí Breno não deve ter visto essa atividade. Né? Para mim não. Só tá aqui Pronto. a mensagem da professora Bárbara para baixo. Pronto. A mensagem da professora Bárbara tá: boa tarde, povo. Nosso link da aula de amanhã. Não é assim, Breno, que tá? Pronto. Esse mesmo. Depois que você entrou, é que aparece essa mensagem de Bárbara, né? Que foi no dia 23 de agosto. É isso mesmo. Por isso Então, que eu falei, foi dia 23, eu não vi não. O senhor não tem esse slide. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou mandar ele agora de novo, Breno. Confira aí. Eu vou mandar tudinho para vocês, ó. O slide de como mostrar, de como fazer o Tangram. Vou mandar tudinho agora para vocês novamente, ó. Confere aí o grupo. Chegou? Para mim chegou. Pronto, aí eu coloquei agora, ó, digitei o seguinte: aula da semana passada com a atividade de hoje, que é justamente essa atividade, galerinha, de hoje, tá certo? Beleza? Então, mandei novamente aí para Breno, que entrou só no dia 23, poder ter acesso, tá bom? Apesar que Breno, mesmo entrando depois, né, não vendo a respeito do Tangram, ele conseguiu fazer o trabalho do Tangram. Né? Agora, o que ele não conseguiu, né, que ele não tinha, foi essa atividade, mas a gente vai debater ela aqui. Agora, a pergunta é: quem fez essa atividade? Eu tenho aqui Breno, Alex, Carlos, José Álvaro e Maria Júlia. Quem fez essa atividade, galera? Alguém fez? Gente, vê só. É muito importante que vocês façam essas atividades que a gente está passando, não só do professor Leonardo e nem só da professora Natália, mas de todos os professores. Galerinha, agora a gente tem tempo de fazê-las, a gente está em casa, tá certo? A gente ainda está de quarentena, a gente não está podendo se encontrar na escola, né? Então, a gente tem tempo de fazer essas atividades no conforto do nosso lar. Então, vamos fazer. Outra coisa que eu não admito, né? Eu respeito, mas eu não admito é o seguinte: é quando o aluno diz assim: professor, sexta-feira eu não estava nessa aula. Beleza. Acontece com qualquer um, de ir no dentista, de levar uma avó para o médico, de sair. Pode acontecer qualquer coisa. Mas, quando termina a minha aula, eu jogo lá o slide da aula do dia. Eu jogo lá. E outra, você pode, quando chegar de onde você foi, ir no grupo, professor, ou me chamar no privado: professor, qual foi a aula de hoje? O senhor deixou alguma atividade? Né? Isso pode acontecer na sexta, ou se você, na sexta, você viajou só para chegar na segunda, você me chamar na segunda-feira, que aí eu mando para você no privado. Eu não mandei no grupo? Se você faltou, eu mando para você no privado, para você passar a semana fazendo a atividade. Né? Você não vai passar nem a semana, você vai tirar uma horinha do seu dia e vai fazer a atividade. Então, galera, eu não admito dizer que faltou a aula, mas passou a semana todinha sem procurar saber o que foi que aconteceu na minha aula, já que você não assistiu. Então, gente, eu respeito você sair tudinho, isso pode acontecer comigo, pode acontecer de eu ficar doente e não poder dar aula aqui para vocês, né? Ficar repousando, não ter condições de dar aula, pode acontecer de eu precisar sair, pode acontecer diversas coisas, mas aí depois eu vou marcar uma nova aula com vocês, né? Num horário, no outro dia, pode ser no contraturno, para não deixar de dar a minha aula. Eu tenho que ter essa responsabilidade. Então, vocês também têm que ter, tá bom? Faltou, beleza, não tem problema nenhum. Acontece, às vezes a gente precisa. Mas depois me chamam, então no grupo. Professor, o senhor pode botar de novo aqui a atividade no grupo, porque eu faltei a sua aula. O senhor pode dizer o que aconteceu? Com certeza eu vou lhe dar todo o suporte. Alguma dúvida nisso? Alguma dúvida, gente? Estão aí? Não, professor, nenhuma dúvida. Nenhuma, né? Beleza. Victor. Victor chegou agora. Victor tá aí? Tô sim, meu celular tinha descarregado. Pronto. Victor, você fez o trabalho do Tangram, Victor?
Exceto com o senhor, eu não fiz não, professor. Eu achei muito complicado. Quando fui fazer, não tinha régua. Aí eu acabei errando tudo, não consegui terminar não, professor. Desisti. Desistir, Victor? A gente não pode desistir, não, Victor. O trabalho não tem nada de difícil, não. O trabalho, ele no slide, ele vinha mostrando tudinho. Qualquer dificuldade, ia lá no YouTube, procurava um jeito mais simples de fazer e fazia. Olha, eu vou dizer o mesmo que eu disse para você, né? Foi Carlos que esqueceu na casa da avó, não foi, Carlos? Sim. Pronto. Eu vou dizer, viu, Victor? A mesma coisa que eu disse para Carlos. Até domingo eu recebo esse trabalho, tá bom? Ok, Victor? Ok. Então, tente fazer aí, não desista, tá bom? Vamos lá, gente. Primeira pergunta. Um polígono formado por 3 lados é chamado de quê? Quadrilátero, pentágono, octógono ou triângulo, gente? Triângulo. Triângulo, né? Agora, deixa eu fazer perguntas em cima dessas alternativas. O quadrilátero é formado por quantos lados, gente? 4. 4. Alguém poderia dizer para mim 4 quadriláteros existentes que a gente conhece? Quadrado, retângulo, losango. Quadrado, retângulo, Losango. losango. É losango, não é losango não, tá bom, gente? É losango, tá bom? Losango. Qual outro? Começa com a letra T. Começa com a letra T. Trapézio. Então, ó, gente, quadrado, retângulo, losango e trapézio são tipos de quadriláteros. Todas essas figuras, quadrado, retângulo, losango e trapézio, possuem 4 lados, possuem 4 vértices, possuem 4 ângulos internos e possuem 2 diagonais, tá certo? Agora vamos falar do pentágono. O pentágono possui quantos lados, gente? 5. 5 lados. 5 lados. Gente, eu falei a semana passada, deixa eu ver se vocês estão lembrados. Alguém sabe qual é a particularidade do pentágono? Alguém sabe qual a Ele tem particularidade? a mesma quantidade de... Ele tem a mesma quantidade de ângulos internos com os lados. Não, veja só. Não. O pentágono, ele é um polígono que possui 5 lados, ele possui 5 vértices, ele possui 5 ângulos internos e ele é o único polígono, olha o que eu estou dizendo, viu? A palavra é bem forte. Não possui diagonais. Muito bem. Quem foi que falou? Eu, Breno. Breno, muito bem, Breno. Isso mesmo. O pentágono, Breno e os demais, é o único polígono que tem o mesmo número de lados igual ao mesmo número de diagonais. Veja só a particularidade do pentágono. Ele tem 5 lados, 5 vértices, 5 ângulos internos e 5 diagonais. Veja o quadrilátero. 4 lados, 4 vértices, 4 ângulos internos e apenas 2 diagonais. Vamos para o hexágono. O hexágono possui 6 lados, 6 vértices, 6 ângulos internos e 9 diagonais. Então, note que sempre o número de diagonais é diferente, exceto com o pentágono. O pentágono é o único polígono que o mesmo número de lado, de vértice e de ângulo interno é o número de diagonais. O pentágono é o único que acontece isso. Tá bom? Agora vamos falar do octógono. O octógono é um polígono de quantos lados, gente? 8. 8 lados, né? Então, o octógono tem 8 lados. E na pergunta, a resposta correta é triângulo. O polígono formado por 3 lados é chamado de triângulo. É o nosso primeiro polígono, né? Eu não posso formar um polígono com apenas 2 retas, porque senão esse polígono vai ficar aberto. E uma figura que é aberta, ela não é chamada de polígono, né? E eu só posso fechar quando eu tenho um terceiro lado. Aí eu formo um triângulo, tá certo? O triângulo é o nosso primeiro polígono. O triângulo tem alguma particularidade? Tem sim. Alguém pode me dizer qual a particularidade do triângulo, gente? Porque ele não tem diagonais. Ele não tem nenhum diagonal. Muito Ele não tem bem. diagonais. Isso, galerinha. Estou gostando de ver, viu? Essas respostas. Estou gostando de ver essa participação. O triângulo é o único polígono que não possui diagonais. Ele possui 3 lados, 3 vértices, 3 ângulos internos, mas nenhuma diagonal, 0 diagonais.
né? Ele não possui nenhuma diagonal. A gente só começa a ter diagonal a partir do quadrilátero. O quadrilátero possui 2 diagonais, mas o triângulo, 0 diagonais. Alguma dúvida nessa primeira questão, galerinha? Não. Nenhuma, né? Muito bem, passar adiante. Segundo quesito. Esse segundo quesito, eu vou deixar ele em aberto, né? Eu só quero que a gente analise, mas eu vou deixar ele em aberto. Ele pode ter várias respostas de acordo com o nosso ponto de vista, tá certo? Ele diz assim, ó, quantos triângulos é possível ver na figura abaixo? Note aqui, galerinha, que eu tenho essa figura por completo. 16, professor. 16. 16. Aí, vocês estão dizendo 16 porque vocês estão vendo 4 aqui, com mais 4, 8, com mais 4, 12 e com mais 4, 16. Não é isso? É. Não é? Mas vamos lá. Se eu juntar esse Não, amarelo com professor. esse amarelo com esse verde, não forma um triângulo também, não? É, forma. Não é? Agora, note, estão olhando aqui o cursor do mouse, estão vendo o cursor do mouse aqui? Sim. Olha o que eu vou fazer com o cursor do mouse. Olha, aqui, esse lado e esse lado. Formou um triângulo? Formou mais um. Mais um aqui embaixo também. Então, estão vendo que aqui tem vários triângulos, principalmente se eu juntar 2 figuras ou 4 figuras dessa, ou 8 figuras dessa, a gente consegue fazer mais triângulos. Então, ó, não é só 16, depende da percepção. Se eu for contar os amarelos, por exemplo, eu tenho 8. Se eu for contar os verdes, eu também tenho 8. Então, 8 amarelo com 8 verde dá 16. Beleza. Essa é uma das percepções, tá bom? E a geometria é uma disciplina muito perceptiva. Percebam isso. Então, se eu juntar os verdes e os amarelos, vai dar 16. Gostei da resposta de vocês. Mas eu posso juntar aqui, por exemplo, como eu disse, né? Se eu juntar esse amarelo com esse verde, eu formo um triângulo. E se eu juntar esse amarelo com esse verde, e esse amarelo e esse verde aqui da direita, esses 2 da esquerda e esses 2 da direita, eu formo outro triângulo maior, né? Então, eu tenho várias percepções de ver quantos triângulos tem aqui. Então, depois eu peço que, com calma, vocês façam essa questão aí, esse segundo quesito, sozinho. E fiquem analisando quantos triângulos tem. E depois a gente debate, ok? Alguma dúvida? Não. Nenhuma, né? Vamos para a terceira questão. Terceiro quesito, ele diz assim, ó. Relacione os polígonos abaixo com seus respectivos nomes. Aí eu vou perguntar aqui, essa primeira figura onde eu estou passando o cursor do mouse. Essa figura aqui, ela é chamada de quê, galerinha? Quadrilátero. Quadrilátero. É um quadrado, eu sei que é um quadrado, gente. Mas a natureza do quadrado é ser um quadrilátero. Essa palavra quadrilátero, ela é de origem grega, onde o prefixo quadri significa 4 e o sufixo látero significa lados. Então, 4 lados. O quadrilátero é um polígono que possui 4 lados. Agora, a gente tem vários tipos de quadrilátero. Por exemplo, o meu celular aqui, ele é um quadrilátero, ele é um retângulo. A tela do meu computador é um quadrilátero, é um retângulo, tá certo? Temos também aquela figura pintada de amarelo na bandeira do Brasil, que é o losango, né? Temos o trapézio. Mas aqui a gente não está pedindo o nome da figura, a gente quer saber a classificação dela. E esse quadrado, ele se chama um quadrilátero, sua classificação é quadrilátero. Então, o quadrilátero está onde? Aqui embaixo, o último, de azul. Então, eu fiz essa ligação do quadrado, né, que é um quadrilátero, para o seu respectivo nome, para a sua respectiva classificação. Alguma dúvida nisso? Não. A segunda figura tem quantos lados, galerinha? Conta aí, quantos lados tem essa figura? 6. 7 lados. 7 lados. Essa figura ela tem 7 lados. Como é chamada uma figura de 7 lados? Heptágono. Heptágono, não é? Então, aqui, ó, vocês podem ver aqui em roxo, ó, o terceiro, né? De cima para baixo, o terceiro. Aqui, ó, heptágono, tá bom? Começando com H. Então, o heptágono é um polígono que possui 7 lados, ok? Essa terceira figura, bem simples, né? Uma figura bastante conhecida nossa. Como é o nome dela, galerinha?
Triângulo. Triângulo, então, ó, joguei lá, ó, e tá de verde, né? A segunda, aqui de cima para baixo, triângulo. E a última, gente, é o quê? Essa última figura? Pentágono. Pentágono, né? Um polígono que possui 5 lados. Então, ó, pentágono, beleza? Alguma dúvida nessa terceira questão, galerinha? Não. Tranquilo, né? Muito bem. Passando adiante aqui. Quarta questão. Ele diz assim, ó. Pedrinho desenhou um polígono cujos vértices são os pontos A, B, C, D e E, como vocês estão vendo aí, né? E tem uma origem aqui chamada de O, né? De origem. Aí ele diz, quantos lados tem o polígono que Pedrinho desenhou? Como podemos chamá-lo? A gente pode ver aqui, galerinha. Eu não preciso nem contar os lados. Eu vou pela própria questão. Ele disse que tem, Pedrinho desenhou um polígono cujos vértices são A, B, C, D e E. 1, A, B, 2, C3, D4, E5. Então, se eu tenho 5 vértices, com certeza eu vou ter 5 lados. Então, esse polígono eu já sei que é um pentágono, né? E o nome dele, a gente já sabe, né? Pentágono, um polígono que possui 5 lados. Alguma dúvida nesse quarto? Não. Nenhuma, né? Então, vamos lá. Não. Agora, ele diz aqui, ó, gente. Classifique os polígonos em côncavos e convexos. Galerinha, eu expliquei isso para vocês na aula passada. O que é um polígono convexo e o que é um polígono côncavo. Esse nome côncavo também pode ser chamado de não convexo, tá bom? Galerinha, um polígono convexo, eu vou dar um exemplo aqui dessa letra E, que é um polígono convexo, tá certo? Essa letra E, esse polígono tem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É um octógono, não é? Galerinha, se eu traçar uma reta em qualquer lugar desse polígono, essa reta que eu traçar, ela nunca vai sair desse polígono. Nenhuma partezinha dela vai ficar do lado de fora. Quando você traçar uma reta em qualquer lugar aqui desse octógono, da letra E, tá? Em qualquer lugar que você traçar uma reta aqui, ela nunca vai ficar com um pedaço do lado de fora. Se ela nunca fica com um pedaço do lado de fora, esse polígono é chamado de polígono convexo. Agora, se eu traçasse uma reta e alguma parte dessa reta ficasse do lado de fora desse polígono, né, não conseguisse ficar totalmente no seu interior, esse polígono era chamado de côncavo, tá certo? Aí eu pergunto, na letra A, se eu traçar uma reta aqui no meio, ela vai ficar do lado de dentro do polígono. Mas se eu traçar uma reta, acompanha aqui o cursor do mouse, dessa pontinha aqui para cá, concorda comigo que vai ficar uma parte da reta do lado de fora? Sim, ele conta. Se ficar uma parte do lado de fora, né, esse polígono é chamado de polígono côncavo. Diante dessas informações, eu pergunto a vocês, nessa letra A, esse polígono é côncavo ou convexo? Côncavo. Por que ele é côncavo? Me digam aí, por favor. Porque a reta fica do lado de fora. Tem que traçar uma reta do lado de fora. Porque se eu traçar uma reta, em algum momento um pedaço dela vai ficar do lado de fora. Concordam comigo? Sim. Beleza. Então, letra A, resposta côncavo. E na letra B, aqui à sua direita, na letra B, côncavo ou convexo? Côncavo também. Se eu traçar uma reta onde eu estou passando o cursor do mouse, essa reta vai ficar lá de dentro. Se eu passar aqui, vai ficar lá de dentro. Mas se eu passar daqui para cá, ó, uma parte vai ficar do lado de fora. Então, esse polígono também é côncavo, tá bom? E na letra C, côncavo ou convexo? Acho que é um Convexo. Convexo, galerinha. Não tem nenhuma possibilidade de eu traçar uma reta aqui, seja onde for que eu queira, e de ficar uma parte do lado de fora. Sempre vai ficar do lado de dentro. Se sempre vai ficar do lado de dentro, esse polígono é chamado de polígono convexo. Aqui a letra C, convexo, tá bom? Letra D, côncavo ou convexo? côncavo. Côncavo, porque em algum momento aqui essa reta vai ficar do lado de fora. Então, côncavo. Letra E, a gente já respondeu no início da questão. É convexo, né? Aqui eu posso botar uma reta onde quer que eu queira aqui e ela nunca vai ficar do lado de fora, então é convexo. E na letra F, côncavo ou convexo? Convexo. Convexo também, porque onde eu queira colocar uma reta aqui, um segmento de reta, né?
ela nunca vai ficar do lado de fora, então convexo. Alguma dúvida em distinguir agora, a partir de hoje, um polígono côncavo e um polígono convexo, galerinha? Não, nenhuma. Nenhuma, né? Muito bem, vocês são Não. fera. Agora vamos lá, seja esquisito. Ele diz aqui, ó, os polígonos podem ser classificados como convexos ou não convexos. Não convexos é a mesma coisa que côncavo, tá bom? Regulares ou não regulares. O que é um polígono regular? Vou dizer para vocês. Um polígono regular, gente, eu vou voltar aqui para esse quesito. Olha aqui para esse octógono, só para ele. Olhe só para esse octógono. Ou para a letra F para esse hexágono, essas duas figuras. Apenas essas duas figuras. Então, eu vou falar especificamente do octógono. Galerinha, um polígono ele é chamado de regular quando ele possui os quatro lados iguais. Os quatro lados iguais não, desculpem. Quando ele possui todos os lados iguais e todos os ângulos internos com a mesma medida. Ele tem que se enquadrar nessas duas possibilidades. Ele tem que ter todos os lados iguais e todos os ângulos internos com a mesma medida. Um exemplo disso é o quadrado. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Olha aqui o meu bloquinho de nota. Tá vendo que é um quadrado, gente? Estão vendo que é um quadrado? Esse é um bloquinho que eu faço anotações. Veja só, isso é um quadrado. Se você perceber, todos os lados são iguais. Beleza? Mas é só isso que precisa para ele ser regular? Não. Ele precisa ter todos os ângulos internos também iguais. E se vocês perceberem, todos os ângulos internos desse quadrado são iguais, medem 90 graus. Nenhum ângulo é diferente. Então, eu posso dizer que essa minha fichinha, meu bloco de nota, é um quadrado e é um polígono regular. Por quê? Porque possui todos os lados iguais e todos os ângulos internos também iguais. Aqui acontece com esse octógono. Esse octógono é regular. Ele tem todos os lados iguais e todos os ângulos internos também são iguais. Mesma coisa esse hexágono da letra F. Todos os lados são iguais e todos os ângulos internos também são iguais. Então, quando isso acontece, de lados iguais e ângulos internos também iguais, a gente pode dizer que é um polígono regular. Diferentemente desse celular, que é um retângulo. Mas, professor, o retângulo ele não tem quatro ângulos de 90 graus? Os quatro ângulos não são iguais? São. Mas é só os ângulos que precisam ser iguais? Não. Os lados também. Os lados desse retângulo são iguais? Não. Eu sei que o lado direito é igual ao lado esquerdo, eu sei que o lado de cima é igual ao lado de baixo, mas eu sei que essa base é diferente dessa altura. Então, os lados são diferentes. Então, ele não é um polígono regular. Para ser regular, ele precisaria ter lados iguais e ângulos internos também iguais. Aqui ele só se enquadra em uma dessas possibilidades. Ele tem só ângulos iguais, mas não tem lados iguais, então ele não é um polígono regular. Alguma dúvida nisso? Não. Então ele diz, ó, a respeito dessa classificação, assinale a alternativa correta. Aí ele diz, um polígono é dito convexo quando possui todos os lados iguais? Não. Um polígono ele é dito convexo quando traçar uma reta e nenhuma parte dessa reta fique do lado de fora. E não porque todos os lados são iguais. Letra B. Os polígonos é dito convexo quando possui todos os ângulos iguais? Não. Um polígono é dito convexo quando a gente traça uma reta dentro do polígono e ela não fica com nenhuma parte lá de fora. Letra C. Um polígono é regular quando possui lados congruentes, ou seja, lados iguais? Não. Não só lados iguais, mas também ângulos iguais. Aqui ele só fala de lado. E os ângulos pararam aonde? Então, se ele não falou de ângulo, essa resposta estaria incompleta. Alguma dúvida até aí? Ô, professor. Pois não? Pois não? Pergunta aí. Estava no simulado, não estava? Talvez sim. Talvez Tava, sim. me lembro dela. Pronto. Letra D. Um polígono é convexo quando qualquer segmento de reta que possui extremidades em seu interior não possui nenhum ponto fora dele. Verdade. Correto. O polígono ele é convexo quando qualquer segmento de reta que você traçar no polígono, nenhum ponto fique fora dele. Então, a resposta correta é a letra D. Alguma dúvida? Não. Sétimo quesito.
Uma das aulas práticas de matemática, galerinha, eu não vou responder esse 7º quesito, não. Eu deixo para responder na próxima aula, que está faltando 1 minuto para terminar a nossa aula, tá certo? Está faltando só 1 minuto para terminar, então eu vou me despedir aqui de vocês, porque senão vocês vão ficar no vácuo. Eu não consigo terminar a questão, a reunião acaba e a gente não consegue finalizar. Então, essa 7ª questão fica para a próxima aula, tá bom? E próxima aula eu já venho com assunto novo para vocês, então fiquem ligados. Essas respostas daqui a pouco vai estar no grupo de WhatsApp do 8º ano, tá certo? Quem não tá no grupo, manda um oi para mim no privado, que aí eu peço para adicionar no grupo, tá bom, gente? Alguma dúvida na aula de hoje? Não, nenhuma. Nenhuma, né? Então, gente, um bom final de semana para vocês, uma boa semana, né? Fiquem com Deus e até a próxima sexta, tá bom? Beleza. Tchau, gente. Um forte abraço. Até sexta.